E aí, bonitos, beleza? Começamos aqui agora a nossa aula de número 4. E claro, eu já chamo a sua atenção para que você se atente à frase oficial da aula de hoje. Yes? Então, vamos lá. Quando você olha para essa frase, que é a seguinte: She is a 30-year-old woman too. She's a 30-year-old woman too. Quando você olha para essa frase, você entende todos os elementos presentes nela? Por que que a gente tem o hífen ali no 30-year-old? Por que que não tá no plural, 30 years? Por que que tem uma vírgula antes do to? Que elementos são esses? O que que essa frase quer dizer? Pois é. Então, ao final dessa aula, tudo vai ser claro para sua mente. So, let's get started. Vamos começar a nossa aula de número 4. A teacher, claro, já vai compartilhar a tela com você agora mesmo, para que você acompanhe comigo tudo que eu tenho para te ensinar. Let's go. Muito bem. Temos aqui o nosso content desta aula. Countries and nationalities, and to, numbers and age. Talvez você já tenha, em algum momento da sua caminhada com o inglês, visto esses assuntos, ou pelo menos algum deles. Mas eu tenho certeza que se você me der uma chance, eu vou te ensinar elementos a mais, coisas que não te ensinaram por aí. Então, vale a pena ficar aqui nessa aula. Let's get started by vocabulary. Vamos então começar com o nosso vocabulário. Será que teremos aqui algumas palavras novas, aplicações diferentes? So, repeat please. Career, career. Yes. Career, bem parecido com o português, é o seu plano de vida profissional, ou seja, sua carreira. Repeat. Your career is very long. Your career is very long. Como quem diz, sua carreira é muito longa. Your career is very long. Yes, and cool. Temos aqui embaixo também cool. Yeah, cool é como se fala nice, legal. Mais uma forma de dizer legal in English. So, repeat please, guys. It is a cool cat. It is a cool cat. Yes? Seguindo a vida, temos aqui mall. Mall. Cuidado, porque in English você não diz shopping. No português, a gente pegou a palavra dos caras, a gente pegou a palavra do inglês, a gente usa a palavra em inglês aqui, mesmo enquanto a gente fala em português. E quando você joga para o inglês, não significa para eles o que para a gente significa. Então, shopping, que para a gente é esse aglomerado, essa concentração de lojas, restaurantes, lazer e tudo mais, para eles não se fala shopping. Ok, você pode até dizer shopping. Opa, travou ali. Você pode dizer shopping mall. Agora, apenas shopping não vai rolar, ok? Porém, quando você vê que shopping mall é um pouco uma palavra, duas palavras meio longas, né? Eles vão geralmente falar apenas mall mesmo. Agora, shopping não faz sentido, porque na verdade, shopping vem do verbo to shop, comprar. Então, não faria sentido em inglês você usar shopping assim, sem querer dizer comprar ou comprando. Yes? Esse lugar a gente chama de mall. So, come on. The mall is new. The mall is new. Você pode estar se perguntando, teacher, calma aí, você disse new para pronunciar essa palavra que eu sempre falei new? Yes. Dentro da fonética do inglês, a pronúncia dessa palavra puxa um pouquinho mais para a letra U. Então é como se fosse new, new, new. Yes? Pega a visão. So, repeat please. Notebook. Notebook. O que seria notebook? É um livro de notas, ou seja, é o seu caderno. This is a notebook. Cuidado, notebook não é um computador. Mais uma vez, a gente pega a palavra dos caras e faz o que a gente quer dentro do nosso português, né? Então, computador em inglês, você vai dizer laptop ou computer. Laptop, que faz a gente lembrar do laptop da Xuxa, mas enfim. Ou então computer, ou ainda laptop computer. Você pode usar as duas palavras unidas. Porém, notebook significa caderno. Cuidado com isso, isso pode te pegar, hein? Take care. Keep going. Seguindo a vida, temos aqui to be in a hurry. To be in a hurry, que é literalmente estar em uma correria. To be in a hurry. Eu te pergunto, are you in a hurry today?
Quanto tempo você tem para assistir essa aula hoje? 20 minutos? Então você está in a hurry. So you are in a hurry. Okay? Repeat, please. Oh my God. It's 3 p.m. I'm in a hurry. Oh my God. It is 3 p.m. I'm in a hurry. Quando a pessoa se dá conta, quando a pessoa olha para o relógio, ela vê que então ela está em uma correria. Repeat, please, guys. Actually. Actually. Você reparou que tem um chiadinho ali no meio? Chuchu. Chuchu, beterraba, cenoura. Actually. Yes? Então, actually, já comentei essa palavra com vocês naquela nossa aula sobre false friends, as falcianes do inglês. Pois é, actually é um falso cognato eventual, ou seja, eventualmente vai querer dizer o que você está pensando. Porém, na prática, as pessoas não usam. No caso do actually, na prática, ninguém. Eu nunca vi, gente. São anos de inglês. Hoje, eu não vou dizer quantos anos são, porque se passar um ano, vai ficar desatualizado isso aqui. Mas, assim, dentre tantos anos de inglês, mais de uma década, eu nunca vi alguém usar actually como atualmente. Porque, como eu falei naquela aula de false friends, as pessoas usam mais do currently para atualmente. Yes? Enquanto isso, actually significa na verdade. So, repeat please. Actually, I'm a singer and a lawyer. Sabe quando alguém recebe uma revelação sua? Nossa, mas você canta. Eu pensei que você fosse só advogado. No, no, no. Actually, I'm a singer and a lawyer. Na verdade, eu sou cantora e advogada. Wow. Congratulations, congratulations. So, keep going. No more vocabulary. Será que tivemos aqui nesse vocabulary palavras novas? Dentre career, cool, mall, notebook, to be in a hurry and actually. O que eu recomendo que você faça com estas palavras? Que você acabou de aprender nesse vocabulary e em todos os vocabularies de todas as aulas do curso. Crie uma frase contextualizando cada uma das palavras. Crie uma frase usando to be in a hurry, uma usando actually, mall e por aí vai. E claro, envia para teacher. Eu vou ter a honra de poder te ajudar na correção aí, nessa construção das frases. Yes? So now let's talk about countries and nationalities, que são os países e nacionalidades. É um pouco curioso que geralmente as pessoas confundem uma coisa com a outra. Quando você lê countries and nationalities, isso está claro na sua mente, você sabe. Countries são países, nationalities são nacionalidades. A teacher mistura o português com o inglês, geralmente. Nacionalidades, não. Nacionalidades. Então, nesse contexto, por mais que seja claro para a gente, na hora de pôr em uso, a gente acaba confundindo uma palavra com a outra. Por exemplo, aqui eu tenho Brazil, Brazilian. Brasil é o country, Brazilian é a nationality. E aí, vira e mexe, eu digo, por exemplo, eu sou do brasileira, ao invés de dizer eu sou do Brasil. Então, cuidado, na hora de construir a frase, é bom que você tenha atenção para identificar qual é a palavra adequada para encaixar ali na frase, né? Ok, ok, ok. Let's keep going. Continuar. Repeat, please. Brazil. Brazil. Você repara que eu não tô falando Brasil, literalmente, mas eu estou dizendo Brasil. É como se eu estivesse dizendo bra, mas esse bra, ele tem uma quebradinha, né? Porque esse R, ele é aquele R molhado. Então não é bra, é bra. R bem molhadinho, de porta. Então, bra, e depois eu digo Brazil. É como se fosse assim a pronúncia, Brazil. Yes? E a nacionalidade, então, Brazilian. Great. Keep going. Come on. Canada. Repeat. Canadian. Italy ou Italy, depende, é questão de sotaque falar Italy, porque o T, de acordo com a pronúncia, o sotaque do inglês americano, por exemplo, o T entre vogais, eu tenho aqui a letra I e a letra A. O T entre vogais, ele acaba assumindo um som de R. Sou obrigado a falar assim? Não. Então, se você quiser, você pode pronunciar Italy.
O T bonitinho como ele está ali. Yes? O que tem de mais para o inglês britânico ou o inglês sem sotaque mesmo, né? Italy, nesse caso. Italian, come on. Italian. Australia, Australian. United Arab Emirates, come on. Unite Arab Emirates. Emirian, Emirate. South Africa, South. Olha o TH aí. South. Esse TH é aquele desvozeado. Ponta da língua entre os dentes e deixa soprar. South, South, Africa, South African. Então você repara que nessa primeira coluna de países e nacionalidades, todas as nacionalidades terminaram com an. And, na verdade, Ian, Brazilian, Canadian, Italian, Australian, Emirian e African. Mas aqui, na minha segunda, eu tenho, na verdade, esse African tá como é que se fala? Intruso aqui. Eu acabei de perceber. Todos terminaram com Ian e o African deveria estar nessa terceira coluna. Já estou te contando aqui. But repeat, please, guys. The United, lembra? United Kingdom. The United Kingdom. Kingdom. British. British or British. Mais uma vez, eu tenho T entre duas vogais. Posso colocar o som de R, mas não sou obrigada. So, British or British. Come on, Ireland, Ireland, Irish, Spain, Spanish, Denmark. Veja, Denmark, como se eu dividisse a minha pronúncia em dois momentos. Denmark, 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 Danish, Danish. Keep going. Turkey, Turkish, Turkey, Turkish. Todos aqui terminaram em ish. British, Irish, Spanish, Danish, Turkish. Yeah? So, come on. Germany, que é a Alemanha. Germany, German, German. Mexico, Mexican. Cuidado para você não falar algo como México. As pessoas confundem, né? Porque assim, no português a gente fala México. No espanhol, México. Mas aí, no inglês, né, a gente não vai associar a México, porque geralmente na pronúncia do espanhol é uma pronúncia que pra gente fugiu da nossa língua mãe. Aí a gente tende a se apoiar nisso de alguma forma. Mas a pronúncia do inglês, na pronúncia do inglês, esse X é o X. Mexico, Mexico. Come on, Mexican, Mexican. The United States, the United States. Se você quiser, você pode completar. The United States of America or and American. Cuba, Cuban. Peru, Peruvian. Nigeria, Nigerian. Então você repara que aqui todos terminam com N. German, Mexican, American, Cuban, Peruvian, Nigerian e South African. Ele tá ali no lugar errado. Yes? Come on. China, Chinese. Japan, cuidado para não falar Japan, mas é Japan, Japanese. Portugal, Portuguese. Yeah, Portuguese. All right. So here we have some countries and nationalities. Aqui nós temos alguns países e nacionalidades. É claro que existem muitos outros, não é mesmo? Não caberia em uma aula só. Mas você repara que você pode segregar em grupos aqueles que terminam com yan, ish, an, is, e por aí vai, assim fica mais tranquilo de memorizar. Fora que, de certa forma, alguns nomes de países são parecidos um pouquinho com o jeito que a gente fala no português. Então não chega a ser algo, oh meu Deus, eu não vou saber de que país estão falando. Yes?
E aí, tendo a ver com o seu país e a sua nacionalidade, se alguém quiser perguntar para você de onde você é, como você vai responder essa pergunta e como que é esta pergunta? Então, a clássica aqui é Where are you from? Esse where é literalmente o onde. Are you from? De onde você é. Então, where are you from? A pessoa está te perguntando, onde é você de? Tá reparando como que é a ordem dessas palavras aqui dentro da frase de uma pergunta em inglês? Mudou um pouquinho do que a gente está habituado no português, né? Where are you from? Onde é você de? E a gente tem que estar acostumado com isso, a gente tem que se acostumar com essa ideia. A ordem das frases, a ordem das palavras na frase em inglês nem sempre vai ser equivalente ao jeitinho que a gente fala em português. Yes? Então, por isso, a gente tem que estar aberto a essas diferenças. E eu vou te explicar o porquê, porque a gente sabe que aqui a gente aprende o inglês pela lógica do próprio idioma. Então, não tem nada de é assim porque sim. Acontece que é o seguinte, no inglês, eu já comentei com você por alto que existem basicamente duas formas de iniciar perguntas em inglês. Ou você começa pelo próprio verbo ou pelo WH. Eu vou começar a minha pergunta pelo WH quando eu quiser uma informação. E de fato, aqui eu quero uma informação. Eu quero saber o local, o onde. E o where é o WH que me faz obter essa informação. Onde? Só que veja só, aqui, além de começar a pergunta com WH ou com um verbo, eu sei que no formato de pergunta o verbo vem antes da pessoa. Então, por isso, logo depois do WH, eu quero a informação do onde, logo depois eu tenho que usar o meu verbo, porque o verbo vem antes da pessoa. Yes? Ok, aqui está o meu verbo. E aqui está a pessoa. O from ficou meio que sem lugar para encaixar, sobrou, ficou para o final. Porque você sabe muito bem que no português a pergunta seria de. Opa, saiu aqui. De onde você. De onde você é? O formato da pergunta no português seria assim. Opa, de onde você é? No inglês, esse de tá bem aqui atrás, o onde tá aqui, o você tá aqui e o é tá aqui. Você repara que a ordem é totalmente diferente quando você compara a organização de uma frase do português com o inglês. E é assim porque sim? Não, é assim porque eu só começo a frase com WH ou com verbo. Isso formalmente. É claro que no dia a dia as pessoas às vezes fazem o que querem, não usam nem verbo na pergunta o coloquialismo, né? A linguagem do dia a dia. A gente vai cortando caminhos e tudo mais. A gente faz isso no português também. Se você tivesse que perguntar, você vai para onde? Você perguntaria, vai para onde? Você vai para onde? Para onde você vai? A gente acaba perguntando, vai para onde? A gente corta caminhos, né? Então, aqui a gente vai aprender tanto o inglês formal como também o coloquial, o inglês informal. Então, esse tipo de frase, ela não abre muito espaço para coloquialismos, para informalidades, não abre. Geralmente, quando alguém quer saber de onde você é, a pessoa vai perguntar assim mesmo, porque não tem muito o que fazer. Já é uma pergunta super curta, já tem quatro, pergunta com 4 palavras, vai cortar o quê? Seria o cúmulo da preguiça, né? Então não tem muito para onde correr, mas, enfim, eu só posso começar a pergunta com WH ou com verbo, então assim, eu o fiz, coloquei WH ali porque eu quero essa informação. Logo em seguida, o verbo, a pessoa, o de ficou meio que sem lugar. Eu não começo em inglês perguntas com preposição. Eu não começo em inglês perguntas com o de. Imagine, from where are you? From where are you? Não é comum, não é aceito pela gramática começar perguntas com qualquer outra coisa que não seja um WH ou uma pergunta. A não ser que seja um estilo linguístico específico e com um propósito definido, mas de um modo geral, não se começa a pergunta de qualquer outra forma, senão com WH ou um verbo. Yes? Very good. E aí, lembra que eu falei pra você? Se eu tenho na minha pergunta o verb to be, adivinha só, o verb to be vai aparecer na minha resposta também. Então, where are you from? Eu, logicamente, estou usando aqui o verb to be para responder. I am from Brazil. I am from
Brazil. Ou I am Brazilian. I am Brazilian. Veja, se eu quero usar o country, o Brasil, para minha resposta, eu quero dizer eu sou do Brasil, eu tenho que usar o from, porque o from é esse de, da, do, de origem. Então eu sou do Brasil. Yes? Ou eu posso dizer I am Brazilian, eu sou brasileira. É aí que às vezes o pessoal se confunde e acaba dizendo I am from Brazilian. Eu sou da brasileira. Fica sem sentido. Então, ou você usa o país com a preposition from, eu sou do Brasil, ou você vai direto no adjetivo, na característica, na nacionalidade e diz eu sou brasileiro, eu sou brasileira. I am Brazilian. Okay? Very good, guys. Perfect. Questions about it? Questions about countries and nationalities? Alguma dúvida, pergunta ou curiosidade sobre estes tópicos? Creio que não. Então, a gente já segue agora para esta parte onde temos um dialogue. Esse dialogue, ele é apenas prático mesmo, diagnóstico, digamos assim. Você vai praticar o vocabulário e também vai reconhecer se tudo que você aprendeu está garantido. Como que a gente vai praticar o vocabulário aqui? Eu preciso que você olhe para esta imagem e dê o nome para a maioria das coisas que você já conhece que estão presentes nesta imagem. Yes? Vou te dar um minuto para fazer isso. Você pausa essa aula e tenta analisar. Como é que eu falo cadeira em inglês? Mesa, sofá, poltrona. Na verdade é uma poltrona, né? Bem larga, por sinal. Quase que um sofá, mas eu acho que são poltronas. Será que você sabe falar almofada em inglês? Mesa de centro, revista, homem, mulher, calça jeans, camisa? A quantidade de coisas. As cores, temos azul, vermelho, bege, preto. Tudo que você souber aqui, sapato, tênis, meu Deus, a lot of things. Tudo que você souber nomear. Cabelo louro, cabelo cacheado, tudo que você souber. Vestido. E aí? Você sabe? Anota em uma lista. Essa é a oportunidade para você praticar seu vocabulary. Let's refresh the vocabulary. Yes, pausa aí, faz a sua anotação e depois você prossegue com a aula. Yes? E agora temos também aqui o dialogue. Yeah? A and B. Temos aqui a pessoa A, a pessoa B. Nesse diálogo, você vai encontrar tudo que a gente já aprendeu. Tudo que a gente já aprendeu até hoje está presente neste diálogo. Então, se você conseguir compreender 100% do que está escrito aqui, isso é um ótimo sinal. It's a good flag. É uma ótima bandeira. Mas caso você tenha dificuldades para compreender parte desse diálogo, a maioria das palavras, opa, sinal vermelho. Yes? So, dear, let's go, let's keep going. Eu vou fazer agora a leitura, mas nessa leitura eu sou a parte A e você é a parte B. So, I am A and you are B. Então você vai ler junto comigo. Yes? Perfect. So, hello, my name is Josh. I'm from Canada, and you? Are you in Canada now? Great. What is your occupation? I'm a dentist and a Spanish student. Yes. So now, agora o contrário. I am B, you are A. Let's go. You. Hi, I'm Cynthia. Where are you from? I'm from the USA. Yes, I live here. I'm a lawyer. What are you? Really? That's nice. Great. Eu espero que você tenha conseguido pronunciar bem essas palavras. Caso não, sempre é tempo de treinar. E também espero que você tenha conseguido compreender todo o vocabulary envolvido aqui nesse diálogo. É claro, se alguma palavra ou outra ficou fora do entendimento, o próprio contexto consegue te ajudar a compreender. E, tendo dúvidas, manda uma mensagem para teacher. Yes? So, keep going. I have a moment here. Tem um momento aqui para nossa
conversation, para nossa conversação. Por que não? Eu tenho algumas perguntas para te fazer e eu preciso que você escreva num papel o que você entendeu dessas perguntas. Por exemplo, se eu te perguntasse, What is your name? Você vê que nesse momento as perguntas não estão escritas na tela. Porém, eu irei te fazer perguntas dentro desses temas. Vou usar o verbo to be, vou usar professions, vou usar countries and nationalities. E como as perguntas não estão escritas aqui na tela, eu preciso que você anote a pergunta que eu te fiz. E depois você pode tomar como atividade extra, para além dessa aula, você vai responder a essas perguntas, ok? So, the first question, a primeira pergunta. How are you? How are you today? How are you today? Confia no que você está entendendo. Eu preciso que você treine seu listening agora. Sua habilidade de escuta. Vamos lá. Yes? Come on. Are you a lawyer? Are you a lawyer? Are you a lawyer? Is she okay? Is she okay? I don't know. Is she okay? Pergunta número 4. Question number 4. Are you Brazilian? Are you Brazilian? 5. Is Brazil a big country? Is Brazil a big country? Is Brazil big? Yeah. Okay. Is he a dentist? Is he a good dentist? Is he a good dentist? Very nice. Congratulations. E aí? Espero que você tenha anotado todas as perguntas aí no papel. E agora é hora de responder ou quando a aula terminar. Yes? Let's keep going. Next step. Próximo passo. Agora, a teacher precisa comentar com você sobre and to. And to. Primeiro de tudo, não perca a oportunidade de olhar para esta imagem e analisar o que você vê aqui. Car, two men. Mais o quê? Do que a gente já aprendeu, nós temos aqui pouco vocabulário, como car, t-shirt, man, hair. Sempre dá para extrair mais alguma coisa. Light, a gente não tá vendo aqui uma lâmpada em cima, está iluminado, então tem luz. Light, e por aí vai. E as cores? Red, purple. Acho que isso é azul, né, gente? Ou um verde escuro. Green or blue? I don't know. Brown, black, white e por aí vai. Very good. So keep going. Um deles disse assim: Hey, my name is Paul. I'm from Canada and I am 35 years old. I'm a mechanic and my brother is a mechanic too. Interessante. Ele está dizendo algo que ele é, eu sou um mecânico e meu irmão é um mecânico também. So, I'm a mechanic and my brother is a mechanic too. Eu sou mecânico, meu irmão é mecânico também. Interessante. Agora, estamos diante desta palavra. A palavra to em inglês, aqui neste contexto, está sendo usada como também. E na língua inglesa existem outras formas. São 6 formas no total que você pode usar para expressar a palavra também. 6 formas diferentes. E não é assim, usa a que você quiser, quando você quiser, do jeito que você quiser. Não, cada uma tem a sua especificidade. A gente está aprendendo aqui a usar o to, que significa também. Só que tem um detalhe. To, fora desse contexto aqui, fora desse significado também, tem outro significado. Você pode usar o to para expressar intensidade, ok? Você pode usar a palavra to para expressar intensidade. Ou seja, se está muito calor, já estou dando um spoiler aqui, estou antecipando um assunto que seria de aulas e aulas para frente. Mas, se está muito calor, eu posso dizer It is too hot.
It is too hot. Só que esse too é uma intensidade que beira o exagero, ou que de fato é o exagero. Ou seja, está exageradamente quente, não está simplesmente very hot. Não, too hot. É um calor que extrapolou. Yes? Então, o to também tem essa função. Mas aqui nesse contexto que a gente está vendo, ele significa o também. É uma das formas de dizer também. Então, o and a gente usa para ligar ideias, conectar ideias. Enquanto isso, o to é uma das formas de dizer também in English. Talvez você não saiba, mas o to só pode ser usado em frases afirmativas. Teacher, calma aí. Mas e se eu quiser dizer que eu não sou um mecânico? Por exemplo, aqui, I am not. Digamos que tenha um not aqui. I'm not a mechanic. And my brother is not a mechanic too. Aí eu não posso usar o true, porque o true ele só é bem-vindo em frases afirmativas. Lembra que eu falei para vocês que são 6 formas no total de dizer também? Existe a forma adequada para um também em frases negativas. Existe. O to não dá conta desse recado. Sempre frases afirmativas. Yeah? So, repeat please. I'm tall and my sister is tall too. E um detalhe, você pode colocar uma vírgula aqui antes do to. Então, a palavra anterior é tall, vírgula. E depois eu finalizo com to. Isso traz mais clareza para a comunicação. Você pode colocar essa vírgula caso você perceba que o contexto depende dessa vírgula para fazer sentido. So, come on. My neighbor is nervous and I'm nervous too. My neighbor is nervous and I'm nervous too. Imagina essa convivência, né? Seu vizinho é nervoso, você também, gente, pelo amor de Deus, bandeira branca, né? So, come on. My friends are crazy and I'm crazy too. Confia na teacher. Não é bobeira você repetir após a teacher. Não é bobeira. Eu disse, você repete. Se eu pronunciei, você repete. Imagina essa, essa habilidade, esse hábito de repetir depois de 80 lições. Isso vai fazer diferença no seu inglês. Então, confia na teacher. So, come on. My parents are from Brazil and I'm Brazilian too. Consegue compreender o que essa frase quer dizer? E olha, não tem essa de não, teacher, mas eu tô respondendo aqui, eu tô repetindo mentalmente. Você sabe o que acontece quando você canta mentalmente? Você tá ali com seu fone de ouvido, cantando mentalmente. Mentalmente você canta igualzinho, sei lá. Eu ia falar Oprah, mas eu acho que a Oprah nem canta, né? Sei lá, gente, eu sou um pouco deslocada. Você canta, sei lá, igual Whitney Houston. Você tá ali cantando igualzinho. Abre a boca pra você ver o que acontece. É cada desafinada que socorro, meu Deus do céu. Então, nada de ficar repetindo mentalmente. Mentalmente está arrasando na pronúncia. Mas e aí? Lembra que a língua é um músculo, você tem que exercitar esse músculo, pelo amor de Deus. Senão vai chegar na hora certa de falar, vai chegar no meio da tua viagem, já sabe o que vai acontecer, né? Então a hora é aqui, a hora é essa. Repeat, please. My father is a football player and I am too. My father is a football player and I am too. Só tem talento nessa família, né? Wow, that's amazing. Então, já sabemos que o and conecta ideias, ele é o nosso e do português, e o to é uma das formas de dizer também, porém serve apenas para frases afirmativas. Very good, perfect. So let's keep going. Vamos continuar. Temos aqui conversation. Eu não quero que você simplesmente responda a essas perguntas de maneira simples e objetiva. Are you a cool person? Yes, I am a cool person. Não, eu quero que você vá além. Necessariamente você precisa. Vamos trabalhar numa redundância aqui para você entender que você tem que fazer isso. Você tem que usar o and e também o to. Então, imagina, você poderia simplesmente responder, Yes, I am a cool person. Mas eu não quero que você pare por aí. Eu quero que você vá. I am a cool person and my sister is too. Ou se quiser, my sister is, pode repetir, no problem. A cool person too.
Yes, so I am a cool person and my sister is too. Or I am a cool person and my sister is a cool person too. Teacher, mas eu vou repetir cool person. Não tem problema. Mas, se não quiser repetir, tudo bem, o contexto já deu conta do recado. I am a cool person and my sister is too. Então, para você trazer essas informações extras, fazendo uso do and e do true, você pode ser criativo, criativa. Eu não tenho só uma forma de responder a isso. Eu tenho formas variadas. Por exemplo, você poderia me dizer, I am a cool person. I am a cool person and polite. And cadê? Opa. And polite too. Yes? Polite significa educado, educada. Então, veja, aqui eu disse, I am a cool person and my sister is too. E minha irmã é também. And polite too. E educada também. Então, eu sou uma pessoa legal e educada também. O que você vai trazer de informação extra para trazer o uso do and to fica a seu critério. Pode estar em qualquer âmbito. Posso trazer mais uma pessoa, posso trazer mais uma característica minha. Tanto faz, ok? Então, temos aqui outras perguntas. We have other questions like, is Brazil an interesting country? Então, o que você vai dizer? Que o Brasil é isso aqui, sim, e nanana também. Ou que outro país também. Seja criativo. Is pasta a good type of food? Is Giba, lembra do Giba, jogador de vôlei? Is Giba a tall volleyball player? Is Gucci an expensive brand? É uma marca cara? Imagina, depende do ponto de vista. Socorro. Ok, guys? So, have this moment, take this time, tenham esse momento, não deixem de fazer, que é muito importante. Yes? So, it's time to talk about basic numbers. Os números básicos do inglês. Só que essa tabela que a teacher fez para você, olha só. Envia um presente para minha casa, por favor. Diz querem, estou brincando. Mas veja só, aqui nós temos os números básicos do inglês facilitados, made easy. Números básicos facilitados, porque assim, eu tenho para mim que do 1 ao 10 a gente já nasceu sabendo, né? Eu tenho essa impressão, acho que todo mundo nasceu sabendo contar de 1 a 10 em inglês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acho que a gente nasceu sabendo. Mas, e os outros números? Então, veja só. Sabe quando você se beneficia da técnica de associação para unir o novo ao velho, para associar o novo ao velho? Digamos que contar de 1 a 10 seja o velho. Você já sabe, tá careca de saber como é que se conta do 1 ao 10. Então você vai se beneficiar disso para aprender a contar os outros números. Yes? E quando você olha para esta tabela que eu trouxe aqui, acaba que isso é suficiente para que você consiga falar qualquer número. Quando você olha para isso aqui, essa disposição que a teacher trouxe, qualquer número de 1 a 1000, mil e tantos, você vai conseguir falar. Yes? Porque o que você tem aqui é tudo que você precisa e também a informação que eu vou te passar aqui nesta aula. Yes. So, guys, pay attention. Vamos então associar o velho ao novo, vamos unir, né, os nossos conhecimentos prévios ao que a gente está aprendendo agora. Veja, eu tenho aqui tabelas que seguem a mesma linha de raciocínio. Você vai reparar o seguinte: aqui, nessa primeira linha, eu tenho tudo que envolve o primeiro número ali, 1, 11, 10. Aqui, tudo que tem a ver com a segunda numeração, 2, 12, 20. 3, 13, 30, terceira numeração, e por aí vai. Então, a gente está seguindo, né, nessa linha de pensamento. 4, 14, 40. Você vê que tá tudo casadinho? Isso é importante. Para além disso, eu vou compreender que existe uma coisa em inglês, qualquer idioma, né, que se chama raiz. No inglês, root. A raiz da palavra, o iniciozinho ali que acaba se repetindo em palavras que são parecidas com aquela. Então, de fato, one não tem nada a ver com 11, que não tem nada a ver com 10. Eu vou aceitar esse fato e é isso mesmo. Porém, depois,
E assim, isso não chega a ser uma dúvida. A gente consegue memorizar. One já tá na nossa cabeça. 11 acaba sendo uma novidade, mas facilmente entra na nossa cabeça. E o 10 também, de certa forma, já está na nossa mente. Mas aqui você tem o two, 12, 20. Percebeu que eles são semelhantes de alguma forma? Eu tenho TW no início de todos eles. Então aqui eu tenho two, number two, que já está na minha mente, porque de 1 a 10 a gente já nasceu sabendo. E aí eu tenho o 12, to 12. Para eu associar o 12 ao to, é um pulo, né? É um pulo, então uma coisa se apoia na outra. E aí eu identifico o seguinte: eu tenho aqui o número 3, 3. O início do 13 é parecido com o número 3. Visualmente eu consigo memorizar isso. Só que tem um detalhe. Dos outros inícios também, ó. Four, four, five, fifth, six, six, seven, seven, eight, eight, nine, nine. E isso se repete aqui também. Os inícios são todos parecidos, quando não iguais. Ok, então eu já entendi que eu preciso me beneficiar da raiz das palavras, do início de cada uma. Aí agora a gente vai arrematar. Por quê? A palavra teen no inglês significa adolescente. Concorda comigo que esta aqui é basicamente a idade da adolescência? Ok, a gente pode considerar que vai até os 18. Depois você se torna um jovem adulto. Porém, você repara que existe um padrão aqui. Teen, 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 até o final. Aqui já existe outro padrão. T, 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 T. Isso vai fazer com que você não confunda 13 com 30, 14 com 40. Aí, ao invés de dizer que você tem 40 anos, você vai ficar falando por aí que tem 14, as pessoas vão ficar um pouco confusas. Ao invés de você dizer que trabalha na empresa por 14 anos, por 13 anos, você vai dizer que trabalha naquela empresa por 30, as pessoas vão ficar confusas. Então, a gente tem que ter essa clareza na hora de pronunciar. 13, 30. 14, 40. 15, 50. 16, 60. 17, 70. 18, 80. 19, 90. Esse final faz toda a diferença. Então, 90, 90. 80, 18. Tem que puxar no in, 18. Pode puxar à vontade. Então, pense nisso. Nesses aqui, que são justamente os números que compõem a idade da adolescência, eu vou usar teen, que significa adolescente em inglês. E para esses outros aqui, eu vou usar T, porque é assim que se termina. Esse é o sufixo que se usa para finalizar esses números em inglês. Esses números que dão aí início, né, às dezenas, digamos assim, ou que finalizam as dezenas, depende do ponto de vista. Alright? Guys, agora é puramente associação. Agora, 100 em inglês, eu digo hundred, hundred. 1000, eu digo thousand, thousand. Mais uma vez, nós temos aqui aquele TH, que é o TH desvozeado. Então, eu não vou pronunciar thousand, thousand. Se eu disser thousand, ok, as pessoas vão compreender thousand. Mas, se eu puder falar thousand, fica ainda mais interessante. Yes? So, dentro desse contexto, como então eu posso falar números como 24? Como eu posso unir? Porque não só desses números fechadinhos aqui, a gente sobrevive, né? Então eu tenho que falar 32, 67. Como é que eu falo isso em inglês? 124, 1942. Pois é. Vamos então conhecer como que a gente pronuncia esses números mais variados. Nesse caso, para fazer menção a esses números combinados, enfim, basta você unir uma coisa a outra. Como assim, teacher? Digamos, se eu quero falar, por exemplo, 47, eu vou unir o 40 ao 7. Então, 47 em inglês é simplesmente 47. Simples assim. Se eu quero dizer, então, 72,
72. 72. Você não precisa nem do and. 72. Não. 72. 72. Direto ao ponto. Mais um exemplo. Se eu tivesse que falar, então, 66, como que seria isso em inglês? Pois bem, 66. 66. So 47, 72, 66. Basta unir uma coisa à outra. E essa tabela aqui da Teacher com certeza te ajuda a fazer essa junção com clareza. Tudo bem, a gente já sabe como que se fala 100 também, né? 100. Então, como que eu diria 147? Simples assim. 100. Então, eu preciso trazer aqui o one. Por quê? Se eu estou falando 100, eu digo 100. Se eu estou falando 200, eu digo 200. 200. E por aí vai. 300, 300. 400, 400. Então, para 100, você pode tanto dizer 100 ou 100. Você pode escolher entre essas duas formas. Então, pronto. 147. 147. 172. Não. 272. 272. 272. 600. 766. Como que eu diria isso? 766. 766. 766. Da mesma forma, eu posso seguir a linha aqui agora dos thousand. Mil. Vamos lá. Desafio aqui para teacher. 1578. Ou então, 2893. Ah, hoje aqui no nosso evento vieram 2.893 pessoas e lotaram a nossa capacidade, não sei o que, não, não, não. Alright. Aqui eu diria one, da mesma forma. Eu posso usar one ou 8,000. 1,500, sigo a mesma linha. 578. Antes de simplesmente prosseguir, dá uma analisada e veja se faz sentido dentro do que a tabela da Teacher te ensina. Acompanha comigo. 1,578. 1,578. Yes? Você pode falar desse jeito. Aqui embaixo também, eu diria 2,000. Olha essa leitura. 2,893. É assim que você vai mencionar os números em inglês. Esses números aqui, né, já estão na casa do milhar. Então, 2,000, 893. Simples assim. 2,000. Cadê? 890. Opa. E, por fim, o número 3. 3. So, 2,893. Pronto. Pronunciei meu número inteiro. Você vê a escadinha que a gente forma aqui, extraindo as partes dos números? Só que tem um detalhe. Quando se trata da casa do milhar, você tem formas possíveis de leitura. Você sempre precisa ler assim, número por número? Não. Por exemplo, o ano de 2009, ou agora o ano de 2024, ou o ano de 1898. Você pode ler isso de formas diferentes. Sorry. Ou ainda, o ano de 1500, né? Um ano específico, principalmente para nossa história. Vamos lá. Eu tenho formas distintas de fazer a leitura desses números. Eu posso sim seguir aquela linha que eu já apresentei para vocês e não vai fugir daquilo, é exatamente aquilo. Você pode fazer aquela leitura sempre. Porém, também temos outras formas para leitura de anos, por exemplo. Então,
Aqui, vou começar por este ano aqui. É muito comum que, neste caso, a gente divida ao meio. Dividir? Ah, nem sempre você divide ao meio. Você pode fazer uma divisão e colocar 20% para lá, 80% para cá. Então, fica esperto aí. Fica esperto. Mas vamos aqui dividir este número. Yes? Uma divisão exata. Aí sim, uma divisão exata é uma divisão literalmente no meio, né? Uma divisão. Tem um nome específico para isso, que eu não me lembro agora. Não sei se é equalitária, não tem um nome específico, mas a teacher é teacher de inglês, né? Então vamos focar no inglês. Dividimos aqui esse número. E aí você pode então fazer a seguinte leitura. 18. Opa, lembra dele? Cadê ele? Olha ele aqui embaixo, o próprio 18. Você lê 1898. E agora, para pronunciar este número, eu digo 1898. Cadê? 1898. Sim, 1898. Como quem diz, 1898. Isso é super possível. Eu também consigo fazer isto aqui. Por exemplo, eu dividi e agora eu tenho 20 e 24. Geralmente você escuta as pessoas falando assim: 20 e 24, estamos no ano de 20 e 25. Em 2020 teve a pandemia. Então, assim, 2020, 2021, 2022, isso é normal. Você divide ali e pronuncia uma parte de cada vez. E agora nós temos 20. Não precisa escrever com essa barra, não, tá? Eu tô só colocando a barra aqui para você visualizar que a gente está respeitando a divisão. 2024, 2024, 2024. Inclusive, eu estou pronunciando como 20, isso cai no sotaque americano, mas você não é obrigado a pronunciar assim. Você pode pronunciar 20, porque no sotaque americano, quando tem o NT, né, como eu já falei em outras aulas, você tende a deixar o T mudo. Então, 2024 é uma possibilidade para você pronunciar, então, esse ano extenso. Agora, isso já não funciona aqui em cima. Porque, em teoria, isso aqui se configura em um zero à esquerda, né? Então, quando você fala 29, não parece que você está falando 2009. Parece que você está falando 29. Aí já não funciona. Foneticamente, fica impossível de fazer essa divisão e de forma que dê certo. Aí sim, a gente vai ter que recorrer à moda antiga. 2009. Aqui, ó, eu tenho simplesmente o 2000 e o 9. Então eu leio 2009. 2009. É assim que eu vou fazer a leitura nesse caso. Yes. Opa. 2009. Alright? E aqui? Como é que funciona? Bom, você pode fazer a leitura à moda clássica e fim. 1500, ok, você pode fazer isso. 1500, tudo bem. Porém, além disso, você também pode dividir aqui. Só que, teacher, antes eu tinha um zero à esquerda. Como é que eu considero? Como eu considero esses dois zeros? Você vai chamar de centena. Então, você pode fazer a leitura aqui da seguinte forma: chamo de 15, não tem um 15 ali? 1500. Pronto, agora eu uso 100. 1500. As pessoas vão entender o que que você está lendo, que é um 15 e depois dois zeros que representam, então, a centena. Se eu tivesse aqui mais um zero, eu poderia usar thousand ao invés de hundred. Yes? E por aí vai. Ok? Então, sim, existem formas diferentes de fazer leituras de números, principalmente quando são anos. E continuando, falando sobre os números, ainda sobre leituras diferentes de números. Falamos sobre os anos, agora eu quero falar de um número de celular, por exemplo. Imagina que o seu número de celular é basicamente. Vou colocar só quatro dígitos. Uhum. Tá, vamos lá. Vamos lá, esse é o seu número de celular.
Você pode pronunciar número por número. Não é normal as pessoas falarem 9.800. Não, isso não. Ou seja, você vai pronunciar número por número. Só que nisso que você pronuncia número por número, aqui nós temos dois números iguais em sequência e nós temos o número zero. Para isso, nós temos duas peculiaridades. A primeira é a seguinte: aqui, digamos que a gente vai pronunciar simplesmente número por número, então você vai dizer 984406557. Ou, seguindo essas duas peculiaridades, você vai dizer 98 a double four, ou seja, duplo 4. Você está indicando que o 4 se repete. Double four. Ao invés de você chamar o zero de zero, em inglês se escreve zero mesmo, você vai chamar de O. So, 98440657. É muito comum quando as pessoas estão falando números de telefone, né, de celular ou códigos, o número de um documento, por exemplo, isso é comum. Se você vai falar o seu número de da sua do seu passaporte, por exemplo, você pode falar assim, número de cada vez, ou quando for um número duplo, quando for um zero, você chama de O, yes? E vem literalmente da letra O do alfabeto. Então, é uma correlação com a letra O do alfabeto. Antes de você achar estranho, se lembra que no português a gente chama o 6 de meia. Meia de sapato? Não, meia de meia dúzia, né? Metade do 12. Então, às vezes a gente fala, o meu número é 98440652. Imagina um gringo tentando entender esse meia, do nada aí. Então, assim, esse O vem da pronúncia da letra O. O zero se parece com O. Então, associou-se dessa forma. Yes? Então, sim, você pode sempre ler o número bonitinho como ele é, mas também temos aí leituras alternativas. Yes, got it? So that's it. Se tiverem dúvidas sobre esse assunto, é claro, deixem aqui nos comentários que a teacher tá prontíssima para ajudar vocês. Seguindo a vida, temos aqui mais um assunto importantíssimo: age. Age in English significa idade. Age. E a pergunta clássica, quando alguém quiser saber a sua idade, é How old are you? How old are you? Inclusive, quando a gente traduz essa pergunta ao pé da letra, você pode até encontrar uma tradução como, pasme, quão velho é você? Quão velho é você? Esse é o inglês. Isso é o que a gente chama de, o que a teacher chama de inglês em inglês. Então, poxa, mas no português eu pergunto quantos, quantidade, quantos anos você tem, certo? Quantos anos você tem? Bom, quantos, quantidade. Não sei se você conhece, mas no inglês seria o how many. Nesse caso, seria o how many. Você não vai perguntar para alguém quantos anos você tem? How many years do you have? Este aqui é o claro exemplo do português em inglês. Você estruturou toda a sua linha de pensamento em português para se comunicar em inglês. Socorro, né? Não podemos seguir essa linha de pensamento. A gente tem que conhecer o inglês, aprender a comunicação do inglês, para então ter uma comunicação clara e objetiva. How many years do you have? É o tipo de pergunta que, se você faz para um outro falante de inglês como segunda língua, ou até um nativo da língua inglesa, pode ser que a pessoa fique assim: gente, mas o que que essa pessoa quer dizer? Anos de quê? Anos. Quantos anos de quê? Quantos anos eu tenho, eu possuo. Acontece que dentro da lógica do inglês não existe relação de posse. Então você não usa o verbo ter, que é o have. Não existe relação de posse entre você e a sua idade. Eu possuo esses anos de idade. Não, é um estado. Você está durante este ano em tal idade, no ano que vem você vai estar em outra idade. Essa é a lógica do inglês. Idade é um estado. Em um ano você está em outra fase da sua vida, em outra idade. Yes? Por isso que você usa o verbo to be, que é um verbo que expressa estado, seja ele permanente ou momentâneo. Sendo assim, se alguém te pergunta How old are you? E às vezes a gente memoriza, tá bom. Quando alguém me perguntar How old are you? A pessoa tá me perguntando sobre a minha idade. Aí na hora de responder, a gente vai lá e fala
I have 30 years. Como assim? Isso aqui também é português e inglês. Eu tenho 30 anos. No inglês, a gente não responde desse jeito. Lembra que a teacher já falou? Se eu tenho o verb to be na minha pergunta, ele vai aparecer novamente na minha resposta. Então, se alguém pergunta, Are you? Você diz I am. E assim a gente faz. So, for example, I am 28 years old. I am 28 years old. Como quem diz, eu sou 28 anos velha. I am 28 years old. Eu sou 28 anos velha. Ah, mas a gente não fala assim em português. Em português a gente fala eu tenho 28. Mas se você disser eu tenho 28, as pessoas realmente não vão entender. Porque, pela lógica, não tem relação de posse entre você e a sua idade. Então, causa um ruído na comunicação. Eu estou 28 anos velha. Ano que vem estarei 29 anos velha. E assim por diante. Yes? Alright? Então, usaremos lindamente o verb to be na hora de responder. Você também pode dar uma resposta mais curta e dizer I am 28. Simplesmente, ao invés de dizer I am 28 years old, você pode somente dizer I am 28. Yes? Agora, como a teacher já mencionou, I have a gente não usa. E uma coisa também que não é comum é dizer I am 28 years, como quem diz eu sou 28 anos. Você tem que deixar claro o quê? 28 anos velha. Tem que usar o old para completar esse contexto. Ou você corta pela metade, deixa aqui. E assim, gente, sinceramente, a pessoa que te fez a pergunta, ela sabe que o que você está falando é sobre a pergunta que ela acabou de fazer. Então, você pode abreviar e dizer só I am 28. Mas se for para prosseguir, vai até o final. I am 28 years old. Como quem diz, eu sou 28 anos velha, né? Para que você deixe claro que são 28 de quê? De idade, ou de pesquisa, de relacionamento, de trabalho, de carteira assinada, que seja. Então, quando você traz essa informação old, fica claro para a pessoa que você tem 28 anos de idade, que você é 28 anos velho ou velha. Yes, gente, eu sei que pode ser pesado, mas o inglês é isso. O inglês é uma língua prática que vai direto ao ponto. Fica um pouco estranho, né? A gente brasileiro é meio sensível, mas no inglês isso aí é coisa normal de se falar. Yes! Ok? Então, cuidado, porque eu sei que você já entendeu até aqui. Então, se eu te pergunto, How old are you? Você me diz? I am 28 years old. Mas geralmente, se a pergunta muda um pouquinho de figura, How old is she? Aí a gente volta a cometer o erro. She have ou she has. O she have é o erro dentro do erro, né? Que assim, a gente vai aprender a conjugação de verbos. Você vai ver que com o she a gente usa sempre o has. She has. Quando a gente quer expressar posse. Ou quando have é um verbo auxiliar, e aí nos he, she, it, a gente acaba usando has. Assunto para o futuro. Porém, você não pode se esquecer. Voltarei a usar o verbo to be. Ele está na minha pergunta, ele vai aparecer na minha resposta. Então eu digo, she is 28 years old. Sigo a mesma linha de pensamento. Yes? So, I am 28 years old. She is 28 years old. E assim a gente é muito feliz. Yes? Com relação aos números, você poderia treinar aqui, responder algumas perguntas. Yes, essas perguntas, elas têm unicamente a ver com números. É uma boa prática. Não deixe de passar aqui e responder. What is your favorite number? How old is your mother? Are you open-minded? Essa daqui é uma pergunta intrusa. Open-minded significa mente aberta. Are you open-minded? How are you? Pergunta intrusa também. How old is your best friend? Voltamos para os números. What is your lucky number? São perguntas só para você responder mesmo. Eu também não acredito em número da sorte, mas tá aqui para a gente treinar o nosso vocabulary. Lucky significa sortudo ou sortuda. Yes? Mas aqui, lucky com Y, porque é o adjetivo lucky, sorte no sentido de adjetivo, número da sorte. Yes? Mas se você fala I am lucky, he is lucky, eu sou sortuda, ele é sortudo, ok? Sem o Y, luck vira sorte apenas.
Teacher, mas não é número da sorte? Por que aqui então tá escrito com Y? Porque lucky é o adjetivo. E aqui, adjetivo tá na frente de number, então é lucky como adjetivo. Na tradução literal, então, a gente traduziria qual é o seu número sortudo, mas a gente não fala assim, então a gente adapta, né, para o português, número da sorte. Ok? Very good, guys. So that's it. I'm so happy to finish one more class. E aí, me conta. Você lembra lá daquela nossa frase? Tá logo aqui embaixo, então não tá tão distante assim para você observar. A nossa frase da nossa aula, she is a 30-year-old woman too. Como quem diz, ela é uma mulher de 30 anos de idade também. Deixa eu te contar uma coisa. Esse 30-year-old, essas três palavras estão conectadas por hífen. Por quê? Agora, eu entendo que essas três palavras basicamente se tornou uma só. E elas se tornaram apenas uma. Então, 30-year-old se tornou um adjetivo, um único adjetivo, uma mulher de 30 anos. Yes? Toda vez que você encontrar palavras que geralmente elas são usadas separadas, mas foram unidas por hífens, é porque essas palavras se tornaram, então, uma só. E você vai observar que ela está ocupando o lugar de um adjetivo, ou seja, uma característica. É a característica de ser uma mulher de 30 anos, de ser uma pessoa de 30 anos. Yes? Por isso que a gente usou aqui esses hífens. E a gente sabe que adjetivos não vão para o plural no inglês. Então, não faria sentido 30 years old. 30-year-old woman. Mulher de 30 anos. Yes? E o to, a gente já aprendeu, é o também. She is e não she has 30 years. Yes? E assim a gente consegue agora compreender completamente a nossa frase temática da aula 4. Yes? So guys, I'm so happy to finish one more class and see you next time. Bye bye.